Evangelho para esse domingo e também para essa semana, para a nossa própria reflexão, a reflexão da nossa vida, é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. E nesse trecho é narrado o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Os discípulos que saem de Jerusalém estão a caminho de Emaús e pelo caminho encontram Jesus, o Jesus ressuscitado, mas não o reconhecem. E Jesus começa a perguntar, a indagar o que aconteceu em Jerusalém, e eles ficam admirados por Jesus não saber o que havia acontecido e começam a contar. No final da história, ou no final da caminhada, os discípulos convidam esse estranho, entre aspas, a se hospedar na sua casa, em Emaús. E aí então eles fazem a refeição. E no momento da refeição, Jesus abençoa os pães, partilha os pães e desaparece. E é nesse momento é que eles reconhecem Jesus e Jesus ressuscitado. E essa passagem é muito significativa. Nessa passagem, eu me transporto à minha adolescência, quando eu conheci um padre holandês que me disse assim: Beto, Jesus, ele veio à Terra e o que ele fez aqui? Ele talhou um pequeno barco. Aliás, ele talhou uma pequena canoa. Ele fez uma coisa muito simples. Ele pegou um tronco de árvore e desse tronco de árvore ele talhou uma canoa. Muito simples. E uma canoa que não afunda. Mas o que os homens fizeram? O que a igreja fez? Os homens e a instituição igreja acabaram construindo um barco sobre essa canoa, depois construíram uma caravela portuguesa, depois um grande barco a vapor, e hoje nós estamos com um transatlântico em cima desse pequeno barco, aliás, em cima dessa pequena canoa construída por Jesus. O que esse padre queria me dizer naquela época? Ele queria me dizer que a mensagem de Jesus é muito simples. Como os discípulos reconhecem o Mestre? Eles reconhecem o Mestre pelo partir do pão, pela partilha do pão. E se nós lemos os Evangelhos, nós vamos ver que o que o Cristo pregou não foi nada mais, nada menos que a simples comunhão entre as pessoas. Uma comunhão, sim, que leva ao diálogo, que leva muitas vezes ao conflito, que leva muitas vezes à discussão, à troca de ideias diversas e assim por diante, mas sempre a busca da comunhão. E Deus está conosco a partir do momento que eu comungo a minha vida com o outro. Agora, essa comunhão não é uma comunhão espiritual. Essa comunhão é uma comunhão muito concreta. Essa canoa que Jesus talhou, ela não é uma canoa espiritual. É uma canoa muito concreta. Ou seja, a comunhão que eu tenho que ter com o outro é a comunhão material mesmo. É a comunhão de realmente comer juntos. É a comunhão de festejar juntos, de sofrermos juntos, de estarmos juntos, de sermos verdadeiramente irmãos. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem muito simples e que não tem muitos rodeios, não. Bem-aventurados são os puros de coração. O que é pureza de coração? É aquele que vai com sinceridade ao outro e faz refeição com o outro. Lembrando que naquela época, fazer refeição com alguém era o símbolo maior de amizade. Era um símbolo extremo de amizade. Por isso que o Cristo vai ser muito criticado, porque ele faz refeição com os pagãos, ele faz refeição com os cobradores de impostos, ele faz refeição com os pecadores, os chamados pecadores da sua época. Isso para os fariseus, que eram os religiosos, os carolas, aqueles que seguiam os preceitos rígidos da igreja da época, vai ser um escândalo. Mas Jesus não está interessado no que os fariseus pensam sobre ele. Jesus está interessado em fazer comunhão com os seres humanos. E essa comunhão é muito concreta. É de sentar mesmo, corpo a corpo, e conversar e fazer laços de amizade. Essa é a mensagem de Jesus. Uma mensagem muito simples, mas extremamente revolucionária. Porque se nós pensarmos bem, nós vivemos num mundo extremamente individualista. Nós vivemos numa sociedade de competição, baseada na competição. Uma sociedade que nos leva a nos dividir cada vez mais. E uma sociedade que não nos leva à comunhão. Nós não conhecemos hoje mais os nossos vizinhos. Muitas vezes uma pessoa falece no quarteirão da frente e nós não sabemos que a pessoa faleceu. Vamos saber depois.
Muitas vezes, nosso vizinho de condomínio não está passando bem e a gente não vai visitar. E, enfim, a gente vive uma vida onde nós nos voltamos simplesmente para os nossos próprios interesses. Isso não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo seria a comunhão total entre os seres humanos, desde a partilha do pão mesmo, entre nós, nas relações interpessoais, até numa sociedade que partilha verdadeiramente o pão, onde eu pago meu imposto de renda e esse imposto de renda é retornado como partilha do pão a toda a sociedade. Isso quer dizer que a sociedade imaginada por Jesus Cristo seria uma sociedade não dividida em classes sociais, mas uma sociedade igualitária, onde nós partilhamos e vivemos a partilha, onde a saúde seria a mesma para todos, ou o sistema de saúde seria o mesmo para todos, onde o sistema educacional seria o mesmo para todos, onde todos tivessem a oportunidade de se desenvolver na vida, onde os direitos individuais estariam garantidos, onde a justiça seria aplicada para todos, independente do cargo, independente da função, independente do poder, enfim, o que você imaginar de comunhão é o que Jesus está pregando na sua vida, ou na sua passagem durante sua passagem durante esse mundo, né? Nesse mundo que nós vivemos. E é por isso que o Cristo começa a sua mensagem dizendo assim: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo, ou o reino de Deus está próximo. O que ele quer dizer com isso? O reino de Deus está muito próximo de nós, basta me converter. E converter não é assimilar uma religião, converter não é frequentar uma igreja, converter-se é olhar para si mesmo e ver até que ponto eu estou vivendo a partilha com as pessoas com quem eu convivo e até que ponto nós estamos vivendo como sociedade a partilha que nós deveríamos viver. Essa é a conversão que me leva ao reino de Deus, que está muito próximo, basta eu querer que ele aconteça, e aí ele acontece. E acontece como? Ele acontece com o primeiro passo, que é partilhar o pão que você tem com aquela pessoa que está do teu lado. É partilhar o pão que você tem com aquela pessoa que você encontra na fila. É partilhar o pão que você tem com aquela pessoa que você encontra na rua. E assim por diante. É partilhar o pão que a gente tem, que pode ser o tempo, que pode ser o dinheiro, que pode ser o pão mesmo de comer, que pode ser a refeição. Enfim, partilhar aquilo que nós temos, o saber, com as pessoas que convivem conosco. Então, se você é cristão, e se você quer que Deus esteja na sua vida, a sintonia é essa. Aqueles que amam conhecem a Deus, vai dizer São João na sua primeira carta. Aqueles que não amam não chegaram a conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E esse amor aqui não é um amor espiritual, é um amor mesmo que começa com atitudes e atos dentro da sua vida.